Tema de hoje, virando o jogo. Final de ano chegando. E a pergunta de muitas pessoas é: poxa, como será a minha vida no ano que vem? Está acabando o ano. Pastor Paulo perguntou há pouco quem foi abençoado por Deus financeiramente. A maioria levantou a mão. Amém por isso. Mas bênção não é só dinheiro. Para muitos é só dinheiro. Então, se eu conseguir atingir um nível financeiro legal, se não, não foi dessa vez. E eu poderia até aqui dizer nesta manhã, já que a gente está no final do ano, para você talvez se esforçar mais ano que vem. Você precisa se esforçar mais, você precisa trabalhar mais, você precisa lutar para ter condições e juntar bens. E na verdade não é para isso que a gente foi chamado, não é para isso que a gente existe. Viver bem não está relacionado com dinheiro ou bens. Porque está cheio de gente nessa terra que tem dinheiro e bens e está pulando de apartamento, se matando, está se jogando na frente de carros e está destruindo a vida com drogas, com bebidas e com sexo ilícito. Vocês viram, acompanharam na televisão, só uma ideia. Acho que o nosso irmão Ricardo ali e a Cleide podem falar melhor, porque eles moram lá, do que aconteceu lá em Paraisópolis, de jovens que foram mortos, e eles estavam ali curtindo a vida. As imagens que a televisão mostra são as imagens dos policiais, que estavam ali talvez excedendo um pouco a força, mas é aquela história: o cara ganha pouco, ganha mal, e ele tem que sair correndo atrás de bandido, e quando os caras entram nesses lugares, entrou ali, é difícil, que é um labirinto. E os jovens estão lá. Existem imagens que eu já tinha recebido na terça-feira passada. Ontem ainda recebi, o Aguinaldo compartilhou outras imagens do que os caras fazem lá. Os caras roubam carros, motos e levam para lá e zoam a noite toda. E me permita essa expressão aqui, é um inferno você ouvir aquelas músicas altas. As pessoas que moram lá, as pessoas de bem, não conseguem dormir. É uma gritaria, é uma coisa terrível, 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 que só Deus mesmo para ter misericórdia. E para a vida destes jovens, na mente deles, a vida é aquilo: é roubar bens de outras pessoas, cheirar droga, o sexo ilícito que rola solto. A vida para eles é aquilo. É uma pena, porque aquilo são momentos inclusive que mais destroem do que constroem. E depois vem o arrependimento, e vem as questões que você sabe que a gente enfrenta na sociedade hoje. Uma pena. E por isso a gente chega no final do ano, e muitas destas de jovens, adolescentes, que às vezes olham essa situação e falam assim: pô, eu vou curtir a vida, eu vou aproveitar a vida, eu vou viver aquilo. E na verdade vive-se, e quando não morre sai dali pior do que entrou lá. Essa é uma máxima que nós estamos vivendo na sociedade hoje. Agora, se eu e você, ou principalmente você, que se esforçou tanto esse ano, que trabalhou tanto esse ano, que lutou tanto esse ano, você chega no final do ano e fala assim: poxa, o que eu posso fazer para virar o jogo no ano que vem? Hoje eu quero reverter essa situação e te dar um conselho aqui baseado na palavra de Deus, que provavelmente, se você experimentar virar o jogo, mas de uma forma espiritual,
É bem provável que no ano que vem você vai chegar no final de 2020, se Deus permitir chegar até lá, e vai falar assim: poxa, se eu soubesse disso, eu já tinha feito isso há muito tempo. Em vez de você se dedicar bastante para trabalho, em vez de você se dedicar bastante para ganhar dinheiro, para adquirir bens, que tal você experimentar dedicar a sua vida ano que vem para se aproximar de Deus, para buscar mais a Deus, para depender mais de Deus? Que tal? Ué, puxa na sua memória aí, agora, por exemplo, não precisa me falar, mas puxa aí, quantas vezes você esse ano leu a Bíblia? Quantas vezes você leu a Bíblia? Ah, pastor, eu li a Bíblia uma vez na semana. Na verdade, só domingo, quando eu chego aqui, que eu abro a Bíblia. Não, eu li 2 vezes, eu li 3 vezes. Que tal você chegar e falar assim: o ano que vem eu vou ler a Bíblia inteira? Eu vou ler a Bíblia inteira. Tem programação ali, logo a gente vai ter na portaria a programação diária para você ler a Bíblia inteira. Que tal você falar assim: poxa, eu vou ler a Bíblia toda? É impossível que lendo a Bíblia eu não venha aprender as estratégias de Deus, com os bons exemplos, com os maus exemplos, para que eu cresça, para que eu viva uma vida nova. Por exemplo, se você parar agora e pensar assim: poxa, quantas vezes eu orei esse ano? Quantas vezes eu orei esse ano? Todo dia? Algumas vezes por semana? Uma vez por mês? Ou nenhuma das alternativas? Quantas vezes a gente orou esse mês? Quanto nós clamamos a Deus? Quanto nós pedimos ao Senhor misericórdia? Quantas vezes nós gastamos tempo com isso? Porque nesse ano, inclusive, eu quero só fazer uma comparação aqui, mas neste ano nós tivemos um time de futebol no Brasil que foi campeão dos campeões. Ele ganhou quase tudo que disputou. Por quê? Porque lá atrás, quando eles estavam capengando, eles resolveram virar o jogo. De que forma? Contrataram pessoas especializadas para cuidar da parte financeira, fizeram contratações pontuais, fecharam contratos bons. Eles dependiam de um contrato que tinha com o governo para, através da Caixa, patrocinar, e a Caixa Econômica patrocinava vários times no Brasil. Só foi mudar o governo para cortar isso. Agora os times estão um pouco mais capengas, e esses que tiveram pessoas lúcidas ali, tiveram que buscar recursos em outras empresas. E esse time, ele acertou nas contratações, foram pontuais, eles acertaram no gerenciamento do time, e o time chega agora no final do ano com dinheiro sobrando. Enquanto a maioria dos outros que disputaram os mesmos campeonatos chegam no final do ano devendo. Por quê? Porque lá atrás, no ano passado, eles tomaram a decisão: a gente precisa virar o jogo. Trazendo isso para a gente, quando eu chego no final do ano e olho para trás e falo assim: poxa, algumas coisas ainda batem na minha porta. Por exemplo, chega no final do ano agora, tem gente que tem dívidas. Aliás, o que o brasileiro mais tem é dívidas. Eu fui, na quinta-feira eu fui visitar o Mercado Extra, os 2 mercados, e fui com o nosso irmão Ivan. Aliás, eu agradeço todos os irmãos que se envolveram no tempo que nós tivemos ontem, no dia de solidariedade. Nós arrecadamos quase, se eu não me engano, quase 1.000 quilos de mantimentos no total, né? E os irmãos que foram, que se dedicaram e tal. E eu falei aqui, Ivan, eu lembrei que o Ivan, ele está com um problema no dedo, parece que está nascendo outro dedo no dedo dele, né? E ele está para ser operado, e mesmo assim ele foi, passou o dia todo lá, assim como vários irmãos, os líderes aí, o Marciel, o Jackson, o pastor Paulo, que ajudou aí na logística, e os irmãos todos que participaram. Deus abençoe rica e poderosamente suas vidas em nome de Jesus. Muito obrigado. E na quinta-feira, quando eu fui visitar um dos mercados extras, eu vi que tinha lá um panetone assim bem atrativo. O nome não era bonito, mas o preço era R$ 4,99. Eu falei: vou levar, né? Vou experimentar. E eu experimentei, era bom, inclusive, o gosto bom. R$ 4,99. Peguei 2 e fui para o caixa. Falei: Ivan, vamos passar no caixa ali e tal.
E aí, quando eu cheguei no caixa, tinha uma senhora parada assim, aí de repente ela tira da bolsa assim, um volume de contas. Eu lembrei o tempo que eu trabalhava no banco, né? Um monte de contas assim, ela foi abrindo, onde põe compra, ela foi abrindo as contas. Eu falei, vamos para outro caixa que isso aqui vai demorar, tem tanta conta que isso aqui vai demorar, né? No Brasil tá cheio de gente que está devendo. E por que as pessoas ficam devendo? Exceto aqueles que perdem o emprego durante a caminhada, a maioria está devendo porque gastou além do que pode gastar. É simples, é uma conta simples. Você ganha X, você só pode gastar Y desse valor. Você não pode ultrapassar, porque se você ultrapassar, você vai entrar nos juros, e aí os juros no Brasil ainda são exorbitantes, vai virar uma bola de neve. É simples, você não pode gastar. Não, mas eu só comprei não, você não pode comprar nada. Mas e o lanche do McDonald's, né? Esses dias também eu dei risada, só brasileiro mesmo, né? O Burger King fez uma promoção na Black Friday, né? De 6 lanches por R$15. Aí foram lá entrevistar, a televisão, né, foi entrevistar. Aí a pessoa fala assim, tá demorando muito, eu estou aqui há meia hora na fila. Você queria o quê? Você queria que tivesse pronto e você já pegasse 6 lanches e ir embora? E para que 6 lanches? Para você levar e falar assim, eu peguei 6 lanches, consegui. Exceto essas promoções, você vai comprar um lanche, 25 conto, 30 conto. Um lanche do McDonald's, por exemplo. Mas é aquele lanche, né, pastor? Mas você não pode comprar. O que você pode comprar? Pão com mortadela. Come pão com mortadela. E mortadela faz bem para a memória, viu? Você come de manhã, à noite, você está arrotando e lembrando que comeu. Inclusive, faz muito bem para a memória. A verdade é que tem muita gente vivendo hoje dívida que ele comprou com dinheiro que ele não tinha e algo que ele nem precisava. Aí chega no final do ano, fica essa loucura. A pessoa para e fala assim, tá difícil a situação, né? Tá tão difícil. A situação tá difícil, mas para quem se organiza, para quem sabe viver, não tá tão difícil assim. Aí você fala assim, como é que essas pessoas conseguem? Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que ele vive assim, eu vou fazer um negócio pela fé, e eu vou falar daqui a pouquinho sobre fé. Mas toma cuidado com esse negócio de pela fé. Eu já contei casos aqui, e um deles que eu sempre me lembro, de um irmão que foi aqui da igreja há muitos anos atrás. E ele era aqui da igreja, mas aquela história, quem vem aqui na nossa igreja e se adapta a vir, a cantar algumas canções, a ofertar, dizimar, ouvir a palavra, entender e sair abençoado para viver uma vida. Tem gente que não, tem gente que gosta de, não, você tem que ser desafiado, esse é o ano do crescimento na tua vida. Quer dizer que se passou o ano e não cresceu, fica frustrado. Vai na outra igreja, esse é o ano da campanha do tal, e aí não aconteceu nada, não deu nada. Aí esse irmão foi um desses, ele foi para uma outra igreja. Aí ficou nessa igreja uns 3, 4 anos, depois desses 3, 4 anos ele voltou para cá. Voltou, tal, veio conversar com pastor, a igreja está aqui ainda. Eu falei, graças a Deus, está aqui firme e forte. Pois eu fui nessa outra igreja, tal, e no fim, eu gostaria de ficar aqui e tal, e eu gostaria de usar minha fé, porque lá nessa igreja eu aprendi a usar a fé. Você aprendeu? Aprendi a usar a fé. Então aqui você não aprendeu a usar a fé. Não é isso, não, tudo bem, continua. Não, eu estou fazendo uns negócios e eu quero, lá eu dava cheques pré-datados de dízimo e às vezes de oferta. Aí eu falei, é mesmo? Conta mais que eu quero saber como é que funciona isso, né? Isso é fé, pô. Fé demais não cheira bem, né? Enfim. Aí ele falou, não, porque era uma estratégia e tal. Mas e aí, deu tudo certo? Por que você está saindo de lá, né?
Ah, estou saindo de lá, vi umas coisas que eu não gostei e tal. E aqui eu gosto. Tá bom. Aí um belo dia ele chegou num domingo aqui e falou: pastor, eu estou para fechar um negócio dia 23, tipo era dia 10. E eu já queria, pela fé, dar um cheque pré-datado do meu dízimo. Eu falei: irmão, não precisa. Espera completar o negócio. Depois você dá. Não, pastor. Eu aprendi lá. Eu quero usar a minha fé e tal. Irmão, não precisa, irmão. Não, mas estou sentindo de Deus. Falei: cuidado com o coração do homem enganoso, diz a Bíblia, né? E fez o checão e pá, gasofilácio. Chegou no dia 23, que era a data, tesouraria, os irmãos que cuidam depositaram, o cheque, pá, voltou uma vez. Aí ia ligar, falei: não vou nem ligar, vou esperar esse irmão vir na igreja. Estou esperando até hoje, irmãos. Não sei nem aonde está. O cheque, inclusive, está aguardado. Acho que já foi embora, porque já venceu faz uns 10 anos isso. Está cheio de gente hoje dentro das igrejas vivendo essas coisas mirabolantes, e fé não é isso. Eu vou desafiar, Não, vai devagar e compreenda o que a Bíblia diz. Compreenda o que a Bíblia diz. E nós vamos estudar sobre isso. O apóstolo Paulo, ele escreveu, acompanha aqui no telão, Romanos capítulo 12, versículo 2, um texto muito conhecido, claro. Paulo escreveu: não se amoldem ao padrão deste mundo. Tenha fé que vai entrar aqui, eles estão checando lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Interessante que na versão antiga, a Bíblia diz assim: não vos conformeis. Paulo usa na versão NVI, diz assim: não se amolde. Não tenha a forma, não tenha o molde do mundo. Porque o mundo pensa de um jeito, o mundo é consumista. Nesse final de ano, por exemplo, agora está todo mundo esperando juntar um dinheirinho para comprar alguma coisa. Inclusive, logo vai ter alguns mercados aí vendendo carne a prazo. Você paga em 3, 4 vezes, do jeito que está o preço, né? Hoje mesmo eu recebi de um amigo minha carne e minha vida. Enfim, vai chegar está chegando na verdade nesse momento. E o pessoal não, porque, irmão, você não precisa ter o molde do mundo, esse espírito, essa mentalidade consumista. Paulo está dizendo o seguinte: você não precisa ter esse padrão do mundo, você não precisa ter essa forma, esse molde. Você pode transformar a sua mente, você pode renovar a sua mente. Tem muita coisa que eu e você às vezes compramos que a gente não precisa, mas a gente tem aquele espírito consumista, né? Entende essa expressão espírito, né? Eu não gosto de espiritualizar as coisas, mas a gente tem aquele chamado consumista. Vou melhorar aqui a expressão, né? Que você passa no lugar e fala assim: nossa, essa sandália, mulher, né? É que mulher quase não tem sapato, né? Então elas param, olha assim: nossa, essa sandália aqui, R$100, pechincha. Não, se colocar R$100 ela não compra, mas se colocar R$ 99,90 compra. É incrível, né? Uma promoção, R$ 99,90. Aí ela fala assim: nossa, essa sandália, a mente da mulher é uma benção, né? Ela já pensa: isso aqui vai casar com aquela bolsa, com aquele vestido. É incrível, né? Bem lembrado, né? Eu estou precisando comprar isso aqui porque vai casar. Você não precisa disso. Irmão, irmã, se você tem dinheiro para gastar, problema seu. Mas era melhor você juntar para quando você realmente precisar, você comprar. Esse é o molde do mundo, é o padrão do mundo. Paulo está dizendo o seguinte: não tem essa forma, não tem esse molde. Ao contrário, transforme, renove a sua mente. Para quê? Poxa, para você experimentar. Mude o seu jeito, mude a sua forma. Se você fizer isso, você vai experimentar um jeito novo que Deus tem para nós. Eu quero usar aqui uma expressão
que está no meu coração há um bom tempo: eu não quero morrer sem experimentar o melhor de Deus. Muita gente fala isso. Eu também, pastor, eu não quero morrer sem experimentar o melhor de Deus. O que é melhor de Deus? Uma CRV 2019. Custa 190 mil, 200 mil. É uma casa no Alphaville. Por enquanto a minha casa é no Alfavela, mas eu vou comprar ainda no Alphaville. Isso é experimentar o melhor de Deus para a tua vida? Experimentar o melhor de Deus, para quem tem uma mente renovada, ele experimenta todo dia. Ele acorda de manhã, só dele acordar e respirar, sem aparelhos, só dele poder movimentar, ele devia olhar para trás e falar assim: quantas pessoas nesse ano foram para os hospitais, quantas pessoas foram operadas, quantas pessoas nesse ano infelizmente perderam a vida, e a gente está chegando no final do ano e a gente está com vida, porque Deus nos deu a vida, Deus nos preservou. Isso é experimentar o melhor de Deus. O problema é que a gente usa toda a força que nós temos na mente e focamos em problemas, em questões pequenas. Então, dica que eu te dou para 2020, preciso me acostumar a falar, que o tempo está passando tão rápido, né? Meu irmão, eu e você precisamos aprender a pensar com fé. Como é que eu penso com fé? Você já usa isso, você já tem fé na tua vida. Eu tenho, pastor, lógico que você tem. Em Lucas 17, 5 e 6, os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Aí ele respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. A questão aqui destes textos é se você vai ou não usar a tua fé. Pastor, mas eu tenho fé. Lógico que tem fé. Hoje você já está fazendo o plano para amanhã. Você fala assim: amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Sim ou não? É óbvio que tem gente que fala assim: amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Você vê que nem todos gostaram desse, né? Irmão, o trabalho, quem inventou o trabalho foi Deus, gente. Não foi o diabo que inventou o trabalho, foi Deus. O problema é que tem gente que trabalha demais e o trabalho se torna algo enfadonho. Toma cuidado com isso. Você tem fé, você marca um compromisso com alguém. Você fala assim: amanhã a gente se encontra em tal lugar para almoçar. Isso é fé. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã, mas como é que você marca um compromisso? Porque você tem fé no teu coração. O que precisa é aprender a usar a fé. Efésios capítulo 2, guarde no teu coração esse texto, versículo 8. O texto diz: Paulo escreveu: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Essa fé que você tem no seu coração foi suficiente para te arrancar do inferno e te transportar para o reino de Deus, porque você recebe Jesus pela fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Eu não vejo Jesus, mas eu sei, eu creio que Ele está aqui nessa manhã. Ele já recebeu a minha adoração, Ele já recebeu o meu louvor. E agora eu vou, quando terminar o culto, vou embora para casa, se Deus me permitir. Vou viver um dia abençoado, e se Deus me permitir, amanhã vai começar uma semana de trabalho abençoada, porque Deus está comigo. Isso é fé. Fé não é você passar cheque e falar assim: depois pela fé eu pago. Ou então, com alguns, passar o cartão, né? Eu sempre me lembro do meu filho, quando ele era pequeno, que a gente saía da igreja de Osasco. Nosso irmão Edson aqui, né? O fotógrafo, ele tinha uma pizzaria lá em Osasco, perto da nossa casa. A gente ia numa igreja do outro lado da cidade. E às vezes a gente saía da igreja, no culto, 10 horas da noite, passava na pizzaria e comprava uma pizza. Aí um belo dia a gente saiu, já falei sobre isso aqui só para lembrar. E ele era pequeno, mas ele tinha fé. Eu não tinha muito, porque eu sabia da minha realidade, né? E aí ele: pai, vamos comer pizza hoje. Eu falei: hoje não dá, filho, hoje o pai não tem dinheiro. Eu falei: pai, faz o cheque. Mas vai cair no banco depois, precisa ter dinheiro, né? Senão.
E interessante que esse irmão Edson, na época eu falava para ele, vamos para a igreja, né? Conhecia Cristo. Vou falando porque ele não está aqui, entendeu? Tomara que não esteja assistindo também, né? E ele, motoqueiro, motociclista, né, tal, aquele cara, jaquetão de couro, tal. Até que um belo dia a coisa começou a desmoronar. E quando ele perdeu praticamente quase tudo, eu tinha deixado um cartão meu, né? E eu sou daqueles que tem o hábito de guardar um número por muitos anos, né? Ele acabou ligando e falou, rapaz, estou numa situação assim, assado, cozido, frito. E, tá difícil. Falei, vamos conversar, vem aqui no escritório. E ele veio, a gente conversou 2h30, 2h20, ele contou toda a história, chorou, esperneou. Aí em 10 minutos a gente orou, ele recebeu a Cristo. E hoje está aí servindo ao Senhor, né? Tem paz no coração e está vivendo a vida. Em Mateus 17:20, Jesus disse, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. E por que Jesus falou isso para os discípulos? Irmão, o grão de mostarda, não sei se você já viu, ele é minúsculo, é algo assim que você quase não consegue pôr na mão. Aí você pensa assim, Jesus zoou então os apóstolos? Não, Jesus estava dizendo o seguinte, a fé que vocês têm é maior que esse grão de mostarda. Vocês têm que ter essa fé, vocês têm que colocar em prática isso na sua vida. E didaticamente ele tratava isso, ele ensinava sobre isso para os seus discípulos. Eles acompanharam milagres, eles acompanharam maravilhas, eles acompanharam coisas surreais. E isso elevou a fé deles. Até que Jesus foi embora, subiu aos céus e vai voltar com poder e glória para buscar a sua igreja, né? Aí eles entenderam e foram para frente. E chegou em outros, que chegou em outros, que chegou em outros, que chegou na gente. Então, irmão, peça ao Senhor hoje, fala assim, Senhor, em nome de Jesus, me ensina a usar a minha fé para que 2020 eu possa dar essa virada no jogo e conseguir chegar no final de 2020 com muita fé no meu coração, crendo na tua presença, crendo no teu mover, crendo na tua provisão. Porque nós temos um Deus chamado, segundo a Bíblia, Jeová Jirê. O que é isso? Deus da provisão, o Deus que provém. Poxa, pastor, mas Deus não está provendo, eu estou terminando o ano e... Irmão, então para de ficar focando em dinheiro, em trabalho, e começa a focar mais na tua vida espiritual. Ore mais, leia mais a Bíblia, participe mais dos trabalhos da tua igreja. E você vai ver que vai chegar no final do ano, você vai ter tempo para tudo. Porque o maior problema das pessoas, às vezes, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Não, eu não tenho tempo. Ousado que os caras param para assistir um jogo é 90 minutos. Agora chega até 99 minutos. E tem tempo. Para passear, a pessoa arruma um tempo. Para viajar, ele se programa. Usa até a fé, né? Fala, ano que vem, se Deus quiser, eu já vou comprar aqui a passagem, já vou pagando em 10 vezes. Quando chegar lá, eu já vou viajar. Ótimo, legal. Você não sabe nem se você vai viajar, né? Mas já está pagando. Isso é fé. Mas às vezes na dimensão espiritual a gente não se programa assim, poxa, eu vou numa reunião de oração, eu vou num culto, eu vou levar alguém para o culto, eu vou levar essa pessoa, de alguma forma eu vou orar para que Deus alcance. Aí você fala assim, pastor, eu já orei muito pelos meus familiares, pelos meus amigos, eu me sinto até frustrado porque, poxa, eu não consigo ninguém. Irmão, se serve de consolo, eu também orei e oro por vários amigos que eu tenho que não são crentes, pessoas que eu conheci ao longo da minha vida. E desses, pelo menos 3, ao longo desses anos, já receberam Jesus e estão servindo ao Senhor. Um deles, inclusive, aqui com a gente na igreja. Então, a tua oração tem poder. Só que a gente não ora como deveria orar.
A gente está tão focado, a mente está tão focada no dia a dia, na preocupação, eu preciso pagar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, que você vai esquecendo de coisas. Você chega na tua casa, eu não sei se isso é com você, acontece com você, comigo já aconteceu. Hoje, graças a Deus, a minha mente é muito bem treinada acerca de vários assuntos. Eu tenho o poder de pegar o controle remoto e desligar a televisão, mudar de canal e agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou ler um livro. Eu tenho, graças a Deus, hoje esse poder. Ela já não me domina mais. Então, você chega em casa, você chega cansado, né? Pegou trânsito, aquela loucura e tal. Aí você fala, agora eu quero é descansar, agora eu quero é distrair. Chega em casa e liga o da Atena. Ou então o Cidade Alerta, né? Dá para escolher. E se só falta escorrer sangue da televisão assim. Irmão, vai ler um livro, vai ler a Bíblia. Para um pouquinho, chama a tua esposa, chama o teu marido, chama os teus filhos. Ora, fala assim, vamos orar aqui. Vamos orar. Porque senão, lá na frente, eu não desejo isso, mas lá na frente, pode os teus filhos estar que nem aqueles jovens lá. Que a festa foi lá no Paraisópolis, mas tinha gente da Zona Leste, tinha gente da Zona Norte, de Guarulhos. Lá, com 14 anos. Saiu e mentiu ainda para os pais. Quando o pai soube que morreu gente, cadê onde você está? Eu estou aqui em Paraisópolis. Escuta, mas é do outro lado da cidade, o que você está fazendo aí? Irmão, irmã, senta com os teus filhos. Coloca como regra de fé, ano que vem eu vou orar. Eu vou tratar, eu vou me dedicar aos meus filhos. Mas pastor, se eu fizer isso eu não vou ganhar dinheiro. Não tem problema, se você não ganhar tanto dinheiro, o importante é você ganhar a vida dos seus filhos para Cristo e eles serem uma bênção para esse planeta, para esse país, para esse planeta e para a igreja. Segundo, irmão, pense em possibilidades. Como eu disse aqui na semana passada, se eu não me engano, tem gente que é 8 e 80. E entre 8 e 80 tem 72 possibilidades. Quer dizer, para com esse negócio. Não, o meu negócio é 8 e 80. Não, para com isso. Pensa. Para pensar. Muda o teu jeito de pensar. Olhe mais para Deus. Foque mais a sua vida em Deus do que nas coisas desta terra. Isso aqui vai passar tudo. Isso aqui vai acabar tudo. A sua maneira de pensar é que vai controlar a tua vida, vai dirigir a tua vida. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23, Paulo disse o seguinte: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se desse velho homem. Eu tirei, foi embora, já era. E esse velho homem se corrompe por desejos enganosos. Ele fala assim, agora não, agora vocês podem ser renovados no modo de pensar. Renove o seu modo de pensar. Já que eu trabalhei, me esforcei, me matei, não deu certo, o que eu vou fazer ano que vem? Eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me dedicar mais a Deus, eu vou fazer a obra dele. Como vimos semana passada aqui, eu vou fazer a minha vida valer a pena, eu vou dar um jeito, eu vou ser voluntário, eu vou levar a palavra do Senhor para as pessoas. Elas precisam conhecer o Deus que eu conheço. Porque eu conheço, eu não sei você, mas eu conheço um Deus vivo, poderoso, que me ama, que está comigo todo o tempo, que luta por mim, que abre portas, que tira o mal que está querendo nos destruir. O diabo está ao nosso derredor, diz a Bíblia, mas o Senhor Jesus com o seu anjo está ao nosso redor, Ele nos guarda. Você está dormindo, Deus está te guardando. É esse Deus que eu conheço. É o Deus que você conhece? Não todos, né? Nem todos, né? Esse é o Deus que eu conheço. É o Deus que você conhece? Na segunda é sempre melhor, né? Esse Deus, Ele está sempre aqui conosco. Eu vou embora para minha casa, Ele me acompanha. Eu estou dormindo, o anjo dele está do meu lado. Eu me levanto, Ele está comigo. Quer dizer, ou eu mudo o meu jeito de pensar e de viver, ou então você vai ficar sempre nessa. Acontece alguma coisa. Que possibilidade é? Possibilidade existe. Eu vou pensar com possibilidade. Que possibilidade maior acima de tudo? Bom, eu tenho um Deus. Esse Deus está comigo. Eu brinquei aqui semana passada, falando da nossa irmã Sueli, né? Deve estar assistindo a gente. E antes dela operar uma das vistas, que ela estava assim, cegueta, né? Mal enxergava alguém. Ela falou que lá de trás ela olhava para mim assim, ela via só o preto do fundo aqui, mais nada.
e um vulto. Eu falei, ainda bem que você não viu o anjo aqui e tal, né? Eu estava assim, ai pastor, eu tenho que operar. Ai meu Deus. Eu falei, calma irmã, é uma operação, cirurgia simples, fica sossegada. Ai meu Deus, e agora? Aí ela contou esses dias aí no leite. Ela chegou aqui, fechando um olho assim, ela fala, nossa, eu estou enxergando tudo. Eu falei, você está vendo o pernilongo namorando a pernilonga ali daquele lado? Não, isso aí eu não estou vendo, mas eu já vejo, tá vendo? Estou enxergando tudo, pastor, tal. E sabe como é que foi? Cheguei lá, entrei num quarto, fiquei esperando, tal. Deu 1, 2, 3, 4 horas, chegou alguém e falou assim, olha, eu vou colocar um negocinho aqui, um cheirinho para você respirar melhor, tá bom? Ela, tá bom. Tum, só acordou depois com a vista boa. Se o cara quisesse cortar a perna, o braço, a orelha, tinha feito. Eu não ia sentir nada. Então, adiantou ficar, ai. Pensa com possibilidade. Eu vou passar por uma cirurgia? Vou. Deus é comigo. Deus está comigo. Eu não vou olhar para a circunstância. Eu vou olhar para o meu Deus. Ele está comigo. E se Ele quiser me levar, puxa, Ele que leve. Ele sabe o que é melhor para mim. Infelizmente as pessoas pensam mais nos problemas do que pensar em Deus. Esta é uma tônica do século 21. Pensam mais nos problemas do que em Deus. Isso aconteceu com Pedro. Mateus capítulo 14, 30, parte do versículo diz, quando Pedro reparou o vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Pedro começou a afundar quando ele olhou para Jesus, olhou para a água, olhou para Jesus, olhou para a água, olhou para Jesus, olhou para a água, ele olhou para a água, olhou para a água e falou assim, água? Ser humano andando em cima? Não. É tipo, aí Jesus estende a mão e fala, ei Pedrão. Esse é o problema, a gente não pensa com possibilidades. Terceiro, a gente tem que pensar em milagres. O Deus nosso é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Deus é o Deus que faz milagres, a gente canta isso. Então não adianta eu ficar olhando para as circunstâncias. O que eu preciso é me doutrinar, é mudar o meu jeito de pensar. Se eu cheguei no final do ano, eu estou com um problema de doença, por quê? Por que eu estou meio doente hoje? Porque, comi demais. Aliás, se eu contar uma história para vocês aqui de comer demais, vocês não vão acreditar, gente. Eu nem sei se eu devo contar, porque vocês são também curiosos, hein? Posso, Jackson? Quer dizer... Tadinho dele, né, irmã? Tadinho do Jackson, né, Elisângela? Tadinho do Jackson, né? Nosso irmão presbítero Jackson é uma bênção, viu? Nós fomos convidados semana passada, já que vocês pediram eu vou contar, né? Fomos convidados para assistir um filme, né? Aliás, encorajo vocês a assistir esse filme. Fala sobre fé, mais que vencedor, é isso, né? O nome do filme. Filmaço, cunho evangélico, vocês vão amar. Vocês vão amar. Se vocês forem, inclusive, com 2, 3 irmãs aqui da igreja que a gente foi, quando acabar o chão vai estar molhado. Você vai sair assim, porque elas choraram o filme todo, né? Aí nós somos uma turminha, 9h20 o filme, 8:55. Poxa, com fome, né, meu? Vamos comer? Vamos. Aí fomos num lugar lá no shopping, vendia lá uma porção assim, né? Porção mesmo. R$69. Dá para 5. Porção de carne assim, porção de frango, linguiça, batata frita, polenta, e ainda cada um pegou aquele refrigerante de 700 ml. Inclusive ele pegou uma para a filha dele que não toma metade disso, mas ele pegou. Para que será, né? Aí, irmãos, 9h15, 9h10 chega os negócios, a gente vai comer e não dava. Aí sobrou, bom, vamos comer depois do filme. Aí chegamos no lugar, dá para você fazer uma marmita? A mulher fez com todo carinho, dividiu assim a comida nas marmitinhas e tal, enfiou em 2 sacolinhas, vamos para o cinema. Aí entramos, estava passando lá aquelas propagandas, aí a nossa irmã Sheila falou assim, pastor, quer pipoca? Eu falei, irmã, manda lá, né, a pipoquinha e tal. Uma de 15, de 12, de 15 tá bom. Aí outra irmã de 12 e tal. Aí o Jackson, balde, né? Baldinho e tal.
E trouxe. E rapaz, o filme todo, e eu lá comendo, e chorava um pouquinho, né? E tal. Beleza. Acabou o filme. Estava passando lá os nomezinhos lá, esqueci o nosso irmão Jackson estava voltando de um lugar assim, subindo a escada. E meio assim. Sentou. Ué, onde que o Jackson foi? Acabou. A minha esposa do lado. Bom, agora nós vamos comer uma linguicinha, um negocinho. Vocês já sabem o que aconteceu, né? Não, e o pior eu não vi, que depois que acabou, que a gente foi embora meia-noite e pouco, eu peguei meu carro, estava num outro lugar, e eles foram pegar o carro deles e tal, e ele disse que lá no estacionamento ele ainda fez estrela lá, ainda rodou para lá e para cá. Jesus amado. Aí chega quinta-feira agora, ele fala assim: irmãos, eu não vou poder ir no culto hoje, eu não sei se eu comi demais, eu não sei se eu estou com... Irmãos, eu nunca vi uma pessoa comer tanto na minha vida, viu? Esse vai precisar de 3 anjos para carregar a hora que for para o céu, viu? Deus manda a gente fazer o que está ao nosso alcance. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance. Para isso você usa a fé. Para isso você vê as possibilidades. Para isso você vê os milagres que Deus pode fazer. Eu brinquei aqui falando do Jackson, que a gente já conversou sobre isso, né? Ele precisa tomar cuidado nesse negócio de comer muito, porque isso aí às vezes faz mal. Eu já conversei com outras pessoas aqui da igreja sobre esse negócio de gastar dinheiro acima do que pode gastar. E depois você acaba se apertando, aí você fica preocupado, aí você fica triste, aí você acha que Deus esqueceu de você, e na verdade não é nada disso, você que entrou nessa. Só que para tirar você dessa, você precisa tomar uma atitude. Semana que vem a gente vai estudar sobre isso. Infelizmente, muita gente hoje está dentro da igreja e está perdido, não vai para frente. Chega no final do ano e fala assim: poxa, irmão, Deus quer trazer sempre o melhor para mim, para você. Mas Deus precisa de gente que tem esse entendimento preparado. Quero te dar um conselho aqui para a gente terminar. Em João 11:39, Jesus disse para os seus discípulos, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele disse assim: tirem a pedra. E eu já disse várias vezes aqui, se Jesus quisesse, ele tinha poder para chegar lá e... sai da frente, pessoal. Pedra, saia. Todo mundo ia falar: uau! Jesus falou para eles: tira a pedra. O que eu e você pode fazer, a gente tem que fazer. Depois Jesus vem e faz o milagre. Quero ler um texto com você, você que trouxe a Bíblia aí, livro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Deus é bom. Marcos capítulo 6, versículo 30 em diante. Se tiver alguém sem Bíblia aí do teu lado, se você puder repartir a leitura, faça isso. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Aí Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. 32. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. 33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles.
34, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. 35, já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. 36, manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Versículo 38, perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. 39, então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. 40, assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos. 42, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Só até aí. Versículo 38, Jesus disse assim: quantos pães vocês têm? Gente, no meio de 3.000 homens, ou de 5.000 homens, imagina mulheres e crianças, só tinha um camarada que estava preparado, que tinha lá 5 pães e 2 peixes. E Jesus poderia ter feito que nem ele fez no deserto. Poderia fazer chover pão, o maná podia voltar. Mas ele preferiu descobrir alguém que tinha um mínimo, porque do mínimo ele pode fazer o máximo. Então, de 5 pães e 2 peixes, ele orou, aquilo se multiplicou. O que eu aprendo didaticamente com isso? Talvez isso sirva para você, meu irmão e minha irmã, que ainda não seja ofertante nem dizimista da casa do Senhor. Você gasta dinheiro com tanta coisa, né? Você arruma dinheiro para fazer tanta coisa. E às vezes chega no final do ano, você está com dívida, você está com dificuldades, você fala assim: poxa, você se lembrou de Deus, da obra dele? Eu não estou aqui fazendo apelo para você virar dizimista e ofertante, não. Eu estou querendo te mostrar algo didático. O mínimo que você tem, seja uma oferta. Se você ofertar com o teu coração aberto, ele pode pegar aquilo e transformar o micro em macro. Se você usar a sua fé pequena, micro, ele pode transformar isso em macro. Aquele milagre que talvez você não acredite, ele pode fazer isso. E por que não está acontecendo isso? Porque nós estamos vivendo uma geração no meio do povo cristão que só quer saber de bênção, de bênção, de bênção. As músicas, inclusive, de hoje, a maioria delas fala disso: bênção, 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 bênção. As músicas falam de milagres. A gente cantou há pouco: se o mar abrir, eu passo no meio. Se o mar não abrir, eu passo por cima. Mas isso para muita gente é só música, é só uma letra. E a gente pode virar esse jogo para 2020, porque Deus quer fazer milagres na minha vida e através da minha vida. Deus quer fazer milagre na tua vida e através da tua vida. Mas para isso acontecer, você tem que abrir mão de algumas coisas. Você não pode ter uma forma do mundo mais. Você tem que mudar o teu jeito de pensar. Então, se você é daqueles que fala assim: poxa, eu já fiz de tudo que eu podia fazer para viver uma vida melhor, e eu não consigo. Ô irmão, então é para você que eu estou pregando nessa manhã. Chegou o momento de você colocar diante de Deus a tua vida. Pegue os dons que você tem e dá para Deus. O Senhor me deu, eu dou para o Senhor. O que o Senhor quer usar? O que o Senhor me deu através da minha vida? Estou aqui. Pega o teu dinheiro, dá para Deus. Como assim, pastor? Eu vou pegar tudo? Não.
Ora, fala: Senhor, o que o Senhor me deu, eu entendo, é teu. O Senhor é que me deu a capacidade de produzir essa riqueza, então me dá sabedoria para eu administrar bem, para eu não gastar naquilo que não é pão, como diz tua palavra, para eu ser um abençoador. Quanto mais abençoador que você for, mais Deus vai te dar. Isso é fato, isso é bíblico. Pega o teu tempo e entrega ao Senhor. Fala: Senhor, eu não sei administrar meu tempo, eu não sei. Pastor Valdemir aqui, quinta-feira passada, ele falou sobre compromisso. E é interessante, ele disse algo que eu sempre vivi na minha vida. Ele disse assim: nenhum parente ou amigo chega na minha casa no domingo em X hora, porque ele sabe que naquela hora eu tenho um compromisso de estar na igreja. E se chegar, como já aconteceu comigo lá atrás, vim te visitar. Pô, vamos junto para a igreja, que eu estou indo para a igreja agora. Pô, mas eu não quero ir. Caramba, volta um outro horário, porque agora eu tenho que ir na igreja. Eu não posso ficar sem ir lá, estar com os meus irmãos. Meu irmão, infelizmente hoje o inimigo sabe disso, e ele está criando fórmulas de afastar a gente de Deus. E tem muita gente afastada de Deus. Por isso que eu digo sempre aqui: preze pela ceia. A ceia é algo muito importante. Jesus falou: se você não comer da carne, se você não beber do sangue dele, você não tem vida em si mesmo. Você não pode perder, você tem que participar. E nesta manhã, com esta palavra, você pode virar o jogo para 2020. Como? Invista na tua vida espiritual. Já que tudo que você fez não deu certo, invista agora na tua vida espiritual. Invista em oração, invista em estudo da palavra, se dedique à obra do Senhor, se dedique às pessoas que precisam, e você vai chegar no final de 2020, escuta o que eu estou te falando, em nome de Jesus. E eu peço até que você chegue em mim e fale isso, se você tomar essa decisão hoje, porque eu tenho certeza que no final de 2020 você fala assim: pastor, eu entendi aquela ministração, eu mudei o meu foco, e eu estou aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele mudou na minha vida neste ano. Amém? Eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para te falar e te ensinar o caminho. Você segue. Se você sair daqui, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, não tem problema nenhum. Mas se você quiser mudar, se você quiser renovar a tua mente, se você não quer mais a forma do mundo, você quer a forma do reino de Deus, te dei aqui o caminho. Aproveite, porque esse Deus mais uma vez está aqui com as mãos estendidas, dizendo assim: vem do jeito que você está, que eu vou mudar a história da tua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé juntos?